Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vozes que Curam. Você já parou para pensar que o seu nome não é apenas uma palavra? Não é apenas uma combinação de letras que de repente seus pais escolheram porque soava bonito? Ou de repente porque queria homenagear alguém querido? Pessoal, o seu nome, ele é um portal. É uma chave energética que abre portas para o autoconhecimento, sabiam? Ele revela padrões herdados da sua família e traz com ele a missão espiritual que a sua alma trouxe para viver nessa vida. Muitas vezes a gente carrega no próprio nome histórias que não nos pertencem, mas que fazem parte da nossa genealogia. Histórias, de repente, de dor, de repetições, de fracassos, mas também, pessoal, de força, de talento e de potenciais que ainda podem estar adormecidos. E hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo em um tema que é transformador. Além da numerologia cabalística, a psicogenealogia do seu nome, alinhada com a numerologia, é claro, e também a espiritualidade. Nesse encontro de hoje, você vai descobrir como um simples fato de compreender as vibrações que estão escondidas no seu nome pode mudar a maneira de como você enxerga a sua vida, suas escolhas, o seu caminho. Porque, como eu sempre falo, nada é por acaso. Primeiro, o acaso não existe. E nem tampouco o seu nome. Nem o dia em que você nasceu também é um acaso. Tudo, pessoal, tudo faz parte de um trama maior. Um roteiro espiritual, escrito até mesmo antes de você encarnar. E no final desse vídeo eu vou te entregar práticas que são simples, mas que são poderosas para você poder aplicar no seu dia a dia para ressignificar o seu nome. E assim você conseguir se alinhar espiritualmente e abrir caminhos para uma vida de mais clareza, de força interior, de propósito. A psicogenealogia, ela é uma ciência e também uma abordagem terapêutica que estuda como as histórias dos nossos antepassados influenciam na nossa vida hoje. Muitas vezes a gente vive dramas que não começaram conosco. Na verdade, são cargas emocionais, traumas, padrões repetitivos que podem ter sido herdados através da nossa árvore genealógica. Já pararam para pensar nisso? E um dos veículos mais fortes dessa herança é o nosso nome. O nome que você carrega, ele pode estar ligado a memórias familiares, a homenagens, a histórias ocultas de dor, de amor. E quando a gente traz para essa história a numerologia cabalística, a gente começa a entender que esse conhecimento ele se expande ainda mais. Porque cada letra do seu nome e sobrenome traz atrás dela um número que revela uma vibração de que cada número tem o seu arquétipo. E cada número ele traz uma energia específica, traz desafios, traz talentos. E a junção de dois números no seu nome e sobrenome traz arcanos escondidos, traz talentos que podem ser aprendizados, né? Traz missões. E quando a gente olha para isso, através da espiritualidade, a gente entende que o nosso nome não é apenas um acaso realmente. Ele é um contrato, pessoal, um contrato da sua alma. Antes da gente nascer, a gente elege essa combinação de letras, sabia? Porque você escolhe o seu nome. Lá no plano reencarnatório. E quando você escolhe essa combinação de letras e vibrações, e você descobre isso, é como se é um mapa para poder guiar o seu caminho aqui na Terra. E eu quero te mostrar com esse vídeo, aqui nesse vídeo, para você, como é essa união da psicogenealogia, a numerologia cabalística e a espiritualidade. Isso pode se tornar uma ferramenta
imprescindível de autoconhecimento, mas muito poderosa. E ainda mais, como você pode aplicar isso no seu cotidiano de maneira prática, simples, mas profundamente transformadora. A psicogenealogia do nome é como se fosse uma herança invisível. Quer ver, ó? Imagina uma família que traz gerações e gerações de pessoas vivendo, amando, sofrendo, enfrentando dificuldades, mas também conquistando vitórias, né? Agora, pensa comigo. Nada disso se perde. Tudo isso são informações dessa árvore. As dores, os traumas, os segredos que são escondidos, bem como as alegrias e conquistas, tudo isso fica registrado no campo energético da família. E quando uma criança nasce, ela não vem realmente como uma folha em branco. Ela chega conectada com essa história. E um dos primeiros símbolos dessa conexão é, sim, o nome que ela recebe. Muitas famílias dão nomes em homenagem aos avós, tios, as pessoas queridas, não é? Mas junto com o nome pode vir também um destino que ele pode ser repetitivo. Um peso que acaba prendendo aquela criança, mas que se repete quase como um ciclo inconsciente. Por exemplo, uma família onde várias mulheres se chamam Maria, né? Maria Aparecida, que mais? Maria Marli, que mais? Maria Cecília, mas o nome Maria, né? E o nome Maria, ele é um nome carregado pela submissão, pela dor. Quando uma criança ela recebe esse nome, ela pode, sem perceber, carregar a energia desse padrão. E a psicogenealogia nos convida a olhar para isso, para perceber quais são as histórias que podem estar escondidas atrás do nosso nome. E a entender que, ao honrar e reconhecer a história da família, nós podemos escolher conscientemente não repetir aquilo que não serve mais. Porque o nosso nome ele é como uma ponte entre nós e a nossa linhagem. Você pode carregar pesos, mas também você pode trazer forças, dons, potenciais incríveis. E quando você toma consciência disso, você começa a escrever uma nova história. Agora vamos pensar um pouco na numerologia cabalística. A energia oculta das letras, né, que ela traz, eu quero te fazer com que você dê um passo além. A numerologia cabalística, ela nos ensina que cada letra do alfabeto tem um valor numérico, mas uma energia, mais do que isso, uma energia espiritual, realmente. E esse conhecimento, ele vem de tradições muito antigas, ligadas à sabedoria judaica e ao estudo dos mistérios da criação, que é a Cabala. E quando você soma, né, os valores das letras do seu nome completo de batismo, você descobre vibrações que são ocultas, que falam sobre a sua alma, sobre a sua missão, sobre os seus dons, os seus desafios. E não é apenas uma questão de curiosidade, sabe? É realmente um mapa da sua vida. Enquanto a numerologia comum ela foca em aspectos mais práticos da personalidade, a numerologia cabalística ela se aprofunda nos aspectos espirituais. Ela revela para a gente não apenas quem nós somos aqui e agora, mas o que a nossa alma busca aprender nessa encarnação. Um exemplo, quando a gente soma as vogais do nome. As vogais, elas revelam o que é nossa alma, é o número da nossa alma, é o número do nosso coração, é aquilo que nos motiva. É aquilo que a gente traz bem no nosso íntimo. As consoantes já mostram
a máscara social, como as pessoas te veem, a imagem que você transmite. E a soma desses dois números, ela traz a maneira com que você se expressa na vida. É como se o seu nome fosse um livro sagrado, sabe? E cada letra fosse uma chave para decifrar o propósito da sua existência. E quando a gente entende que o nosso nome não apenas traz vibrações próprias, mas também conecta a nossa energia da linhagem familiar, a gente começa a mudar tudo, né? Mas afinal, o que isso tem a ver com a espiritualidade? Você deve estar se perguntando, não é? Pessoal, tem tudo a ver. Antes de você encarnar, a sua alma, ela escolheu um corpo, uma família, um contexto, um nome. Mas agora, a data de nascimento, ela foi dada como um destino a ser percorrido. A data a gente não escolhe. A data é como se fosse aquilo que a gente precisa para traçar todo o contexto da nossa vida, que é o nosso destino. E, pessoal, eu quero que você perceba que nada foi aleatório. Tudo foi cuidadosamente planejado para oferecer para nós as experiências necessárias para o nosso crescimento espiritual. E o nosso nome é parte desse plano. Ele é como uma senha que abre portais de aprendizado e transformação que a nossa alma ela precisa viver. Quando você entende que o seu nome e os seus números revelam para você, você deixa de ser uma vítima da vida. Você para de se perguntar por que isso acontece comigo e começa realmente a enxergar os padrões como oportunidades de evolução. E a espiritualidade, ela nos mostra que não estamos presos a um destino rígido, né? Nós temos livre-arbítrio. A gente pode transformar, a gente pode ressignificar. Se o seu nome carrega dores da linhagem, você pode curar. Você tem que enxergar, você tem que perceber isso. Se ele carrega desafios, você pode transformar esses desafios em virtudes. Se ele carrega potenciais, você pode despertar e acabar florescendo com isso. O autoconhecimento, ele é a chave para você viver a espiritualidade de forma prática e compreender de uma vez por todas a energia do seu nome é um passo fundamental nesse processo. Então, agora que você já compreendeu a teoria que eu quero te entregar, eu vou te passar práticas simples que você pode começar a usar no seu dia a dia, para você se alinhar com o poder do seu nome. Escreva de forma consciente o seu nome em um papel. Seu nome completo, do jeito que está na sua certidão de nascimento. Olha para esse nome. Repita ele em voz alta. E pergunte a si mesmo: que sentimentos surgem quando eu repito meu nome? Alegria? De repente, peso? De repente, estranheza? Não gosto de como ele soa? Eu já vou te dar um alerta. Comece a gostar do seu nome, porque você escolheu ele. E esse exercício simples, ele já vai trazer à tona memórias que estão ocultas de conexões com a sua linhagem. Uma outra maneira é de você se sentar em silêncio, respirar profundamente e começar a repetir o seu nome em voz alta, lentamente, como se fosse um mantra. Sinta a vibração de cada letra ressoando. E ela vai ressoar no seu corpo. E aí você visualiza o seu nome por uma luz dourada envolvendo ele. De novo, escreve o seu nome completo novamente em um papel e coloca as mãos sobre o seu nome e diga: eu honro o meu nome, eu honro a minha linhagem, escolho transformar mesmo tudo o que não serve mais
e viver alinhado com o meu propósito. Cria um momento de silêncio que você pode ter e repita a seguinte frase: eu sou, e você põe o seu nome. Eu aceito a minha história. Eu liberto o que não me pertence. Eu escolho viver em alinhamento com a minha alma. Novamente, repita. Eu sou, fala o seu nome em voz alta. Eu aceito a minha história. Eu liberto o que não me pertence. Eu escolho viver em alinhamento com a minha alma. Eu vou te contar 2 histórias aqui de pessoas que já fizeram um estudo comigo. Uma jovem mesmo, 18 aninhos, chamada Ana. Ela descobriu, através do seu nome, né? E ela já sabia que era o mesmo nome da avó dela, que a mãe dela deu em homenagem à avó. E essa avó, ela havia vivido uma vida marcada por dores emocionais e submissão. E sem perceber, pessoal, a Ana repetia padrões semelhantes nos seus relacionamentos. Só tinha pessoas que acabavam subjugando ela. E quando ela compreendeu isso, ela decidiu ressignificar esse nome com atitudes diferentes. Ela começou a fazer meditações iguais a essas que eu falei para vocês. E são rituais simples. E quando ela parou para olhar a sua história com consciência, foi quando ela começou a mudar. E aos poucos, ela começou a perceber mudanças cada vez mais fortes na sua autoestima. Ela percebeu como ela cresceu e acabaram mudando todos os relacionamentos dela. E ela passou a viver de maneira muito mais livre. Um outro caso, um rapaz, João. Ele sempre sentiu dificuldade em encontrar propósito na vida dele. E quando ele teve seu estudo numerológico, ele descobriu que a sua missão era inspirar, era ensinar pessoas. E ele nunca havia se visto como um professor, como uma pessoa que ensinava. Mas quando ele começou a explorar esse talento, ele realmente encontrou realização e paz interior. E mudou de profissão, fez uma transição de carreira que está muito bem hoje. E esses exemplos, pessoal, eles mostram como a gente pode compreender que o nosso nome, entendendo, né, tudo que o nosso nome trouxe, a gente pode mudar o rumo da nossa vida. Novamente, o seu nome não é apenas uma palavra. Ele é um código sagrado. É a chave que conecta você à sua linhagem, aos seus dons, aos seus desafios e ao verdadeiro propósito da sua alma. E ignorar esse conhecimento é como você caminhar pela vida com os olhos vendados. E quando você escolhe compreender profundamente o que o seu nome e o que os seus números revelam, tudo muda, pessoal. Os padrões se explicam, os pesos começam a aliviar, a sua vida começa a se alinhar com o que a sua alma realmente veio para viver. E as práticas que eu compartilhei aqui com você hoje podem abrir portais de transformação profunda. Mas eu sei que você pode ir muito além. Por isso, eu te convido a fazer um estudo completo, personalizado, onde eu analiso com profundidade o seu nome, através tanto da psicogenealogia como da numerologia cabalística e da espiritualidade. Trazendo para você um mapa detalhado que mostra exatamente o que o seu nome revela sobre você, sua missão, seus desafios, seus potenciais espirituais. E esse estudo, ele não é apenas informação, ele é realmente um manual de instrução, um guia.
É como se você recebesse em suas mãos um espelho da sua alma, capaz de realmente mostrar os caminhos, libertar padrões e abrir portas para uma vida com muito mais consciência, clareza e propósito. Se você sentiu no seu coração que esse é o momento de se alinhar de verdade com quem você é, eu te convido a dar o próximo passo. Entre em contato comigo e adquira o seu estudo completo. Não adie mais a transformação que a sua alma vem pedindo, porque o seu nome já carrega as respostas. E eu estou aqui para te ajudar a decifrar e realmente integrar esse conhecimento à sua vida. A decisão é sua. Mas lembre-se, um simples passo pode mudar todo o caminho da jornada, da sua jornada. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu vou deixar outros vídeos para vocês aqui. Continuem nessa jornada de autoconhecimento comigo. Venha, assista o próximo vídeo para você entender muito mais sobre isso. Até o próximo vídeo.